Um milionário arrogante e orgulhoso de sua linhagem. A demitiu por uma observação inocente sobre seu anel de família, um símbolo que ele considerava único e sagrado. O que ele não sabia é que o comentário dela não era uma insolência, mas sim a chave para um pacto antigo e esquecido, um segredo guardado a 7 chaves, que era a única coisa que poderia salvar seu império da ruína total. Prepare-se para a incrível reviravolta em que o anel, o maior símbolo do orgulho de um homem, se torna a prova de sua total dependência da mulher humilde que ele desprezou. Acompanhe esta história até o fim para descobrir o incrível poder contido em 2 anéis idênticos e o destino que eles reservavam. Se você acredita que o destino tem um jeito irônico de nos ensinar sobre humildade e que as conexões do passado sempre voltam para nos surpreender, esta história é para você. É para você. Fique até o fim, se inscreva e deixe seu like se você também ama uma boa história de justiça. A sala de reuniões no último andar da Ventura Corp era um lugar frio, não pela temperatura do ar-condicionado, mas pela tensão que emanava do homem sentado na cabeceira da mesa. Ricardo Ventura, herdeiro de um império financeiro, olhava para os rostos de seus diretores com um desprezo mal disfarçado. Na tela gigante atrás dele, gráficos vermelhos mostravam as perdas crescentes. A empresa estava sangrando, sofrendo um ataque agressivo e implacável de um rival de mercado, as indústrias Takeda. Um dos diretores, um homem mais velho, tentou argumentar. Ricardo, nós precisamos recuar, vender uma parte dos ativos, nos proteger. Takeda está com tudo, não podemos lutar de frente. Ricardo não respondeu. Apenas ergueu a mão direita e girou lentamente o anel de ouro maciço em seu dedo anelar. Era um anel pesado, antigo, com o brasão da família Ventura, uma águia de asas abertas, esculpido em detalhes. Ele bateu o anel de leve na superfície de vidro da mesa, o som seco e agudo calando o diretor instantaneamente. Aquele anel era a fonte de todo o seu orgulho. Era o anel de seu avô, o fundador. Segundo a lenda da família, o anel era um símbolo da invencibilidade dos Ventura, um lembrete de que eles nunca recuavam, nunca se rendiam. Para Ricardo, o anel era mais importante que os gráficos, que os relatórios, que a própria realidade. Era a sua fé. Ele se levantou e a sala inteira prendeu a respiração. Recuar? Ele disse, a voz baixa, mas cheia de uma fúria contida. Vocês não entendem nada sobre esta empresa, sobre o meu nome. Ele ergueu a mão, mostrando o anel para todos. Este anel foi forjado com coragem. Meu avô enfrentou crises piores do que esta e nunca deu um passo para trás. E vocês me pedem para vender nossos ativos, para me esconder como um rato assustado? Ele riu, um som sem alegria. Não há covardes na minha família. A palavra recuar não existe no vocabulário de um Ventura. Nós não vamos nos proteger. Nós vamos contra-atacar e vamos esmagar os Takeda. Ele olhou para cada um de seus diretores, os olhos faiscando. A reunião está encerrada. Encontrem uma forma de vencer. É para isso que eu pago vocês. A equipe se retirou em silêncio, deixando Ricardo sozinho na sala fria. Ele caminhou até a grande janela, olhando a cidade lá embaixo. O sentimento de estar sob ataque o deixava elétrico, vivo. Ele se sentia como seu avô, um guerreiro defendendo seu castelo. Ele ergueu a mão e admirou o anel, a forma como a luz batia no brasão da águia. Sentia-se invencível, protegido pela força de seu sangue, de seu legado. Ele não sabia, mas a verdadeira chave para aquele legado não estava na coragem cega, mas em um pacto esquecido. E a pessoa que carregava a outra metade desse pacto estava prestes a entrar naquela sala, não com um plano de negócios ou uma estratégia de guerra, mas com um simples carrinho de limpeza. A providência do destino, com sua ironia implacável, estava prestes a bater à sua porta. Os diretores se retiraram da sala de reuniões, deixando para trás um rastro de medo e o cheiro de café caro. Ricardo permaneceu em seu lugar,
na cabeceira da mesa, o rei solitário em seu castelo de vidro. Ele não voltou imediatamente ao trabalho. Ficou ali, em silêncio, girando o anel em seu dedo, sentindo o peso do ouro e do legado. Aquele objeto era sua conexão com o passado, com a força de seu avô, e ele o usava como uma armadura contra o mundo. Para ele, o anel era um lembrete constante de que ele era diferente, superior. Foi nesse momento de contemplação arrogante que a porta da sala se abriu discretamente. Era Clara, a empregada, empurrando seu carrinho de limpeza. Ela entrou sem fazer barulho, os movimentos eficientes e quase invisíveis, como sempre. Ela era parte da paisagem, um fantasma funcional que mantinha o mundo dele em ordem sem nunca realmente habitá-lo. Ricardo a ignorou, como sempre fazia. Ele pegou seu tablet e começou a ver os gráficos de perdas novamente, a raiva voltando a ferver em seu peito. A cada número vermelho que via, ele batia com o dedo que usava o anel na tela do tablet, um tique nervoso que pontuava sua frustração. Clara começou seu trabalho pelo lado oposto da sala. Recolhia as xícaras de café vazias, limpava as pequenas manchas de açúcar na mesa de vidro, endireitava as cadeiras de couro que os diretores haviam deixado em desordem. Ela se movia em um silêncio respeitoso, consciente da presença do patrão e de sua aura de fúria. Ela tentava fazer seu trabalho da forma mais rápida e silenciosa possível para poder sair dali. Mas a mesa era longa, e seu trabalho a estava levando inevitavelmente em direção a Ricardo. Conforme se aproximava, ela podia ouvir a respiração pesada dele, o som de seus dedos tamborilando na mesa. Ela chegou ao seu lado, onde as últimas xícaras de café o esperavam. "Com licença, senhor", ela sussurrou, a voz baixa para não assustá-lo, enquanto estendia a mão para pegar uma das xícaras. Naquele momento, Ricardo, frustrado com os números na tela, bateu com a mão fechada na mesa, um gesto de pura raiva. A mão dele, com o anel, ficou parada bem no centro de seu campo de visão, a poucos centímetros dos olhos de Clara. A luz do teto bateu diretamente no ouro polido e no brasão da águia, fazendo o anel brilhar com uma intensidade hipnótica. Clara parou, a mão no ar, o movimento de pegar a xícara esquecido. Ela nunca o tinha visto tão de perto. Ela reconheceu o desenho imediatamente. Não era um desenho parecido, não era uma imitação. Era ele, o mesmo anel que ela conhecia desde a infância, o anel que sua mãe guardava em uma pequena caixa de madeira e que só pegava em momentos de grande saudade, contando histórias sobre o avô que ela nunca conheceu. Uma onda de nostalgia, uma memória afetuosa e inocente a atingiu. Sem pensar nas consequências, sem entender a complexidade do homem à sua frente, ela sorriu. Um sorriso genuíno, o primeiro que ela dera naquela casa em muito tempo. E com a simplicidade de uma criança que aponta para algo familiar, ela disse as palavras que selariam seu destino. "Com licença, senhor. Que anel bonito." Ela fez uma pausa, o sorriso ainda em seus lábios. "Minha falecida mãe tinha um igualzinho a esse." Dita a frase, ela não esperou por uma resposta. Para ela, foi apenas um comentário casual, uma pequena ponte de conexão humana em um dia de trabalho. Ela pegou as últimas xícaras, colocou-as em sua bandeja e, com a mesma discrição com que entrara, virou-se para se afastar e terminar seu serviço. Ela não viu a mudança no rosto de Ricardo. Não viu como os olhos dele se estreitaram, como o pequeno músculo em sua mandíbula começou a saltar. Não viu a cor subir pelo seu pescoço. Ela apenas se afastou, deixando para trás um silêncio pesado, carregado de uma eletricidade perigosa. Ricardo não se moveu. Apenas ficou parado, a mão congelada sobre a mesa, o anel brilhando. O comentário dela, tão inocente, havia sido processado pela mente arrogante dele da única forma que era possível, como uma mentira. Uma mentira absurda, uma tentativa patética de uma mulher pobre e insignificante de se associar à sua grandeza. Um sorriso de puro escárnio começou a se formar em seus lábios.
Ele acreditava ter acabado de testemunhar o auge da insolência. E a insolência, no império de Ricardo Ventura, era um crime que exigia uma punição imediata e exemplar. O sorriso de desprezo no rosto de Ricardo se aprofundou. A frase de Clara, "Minha mãe tinha um igualzinho a esse", ecoava em sua cabeça, não como uma coincidência, mas como um insulto calculado. A audácia, a insolência de uma empregada, uma ninguém, tentando criar uma falsa equivalência entre a família pobre e esquecida dela e a dinastia Ventura. Para ele, aquilo não era uma observação, era uma invasão, uma tentativa de manchar a singularidade de seu legado. Ele sentiu o sangue subir ao rosto, uma fúria fria e controlada tomando conta. A satisfação que ele sentia em esmagar a concorrência agora se focava em um novo alvo. Um alvo muito mais fácil e, para ele, muito mais necessário de ser colocado em seu devido lugar. Ele deixou que Clara se afastasse alguns passos, saboreando o momento, planejando a punição. Então sua voz, afiada como uma lâmina, cortou o silêncio da sala. Clara! Ela parou instantaneamente, o corpo enrijecendo. Havia algo no tom dele, uma ausência de pressa e um excesso de perigo que a fez sentir um calafrio na espinha. Lentamente, ela se virou. "Sim, senhor. Volte aqui, por favor", disse ele. A palavra "por favor" soando como uma ameaça. Ela caminhou de volta, o coração batendo descontroladamente, e parou em frente à longa mesa de mogno. Ricardo se levantou, contornou a mesa e parou na frente dela, olhando-a de cima para baixo. Ele era mais alto, mais forte, e fazia questão de usar cada centímetro de sua presença para intimidá-la. "Repita o que você disse", ele ordenou, a voz baixa. "Sobre o anel", Clara engoliu em seco. Eu disse que é um anel bonito, senhor, e que minha mãe tinha um igual." "Igual?", repetiu ele, um sorriso cruel brincando em seus lábios. "Você sabe o que este anel representa, Clara? Sabe quantas gerações da minha família o usaram? Sabe o que meu avô teve que construir para ter o direito de usar este brasão?" Ela apenas balançou a cabeça, apavorada. Claro que não sabe. Como poderia? Ele queria uma plateia. Aquela humilhação era boa demais para ser privada. Ele apertou um botão em seu telefone de mesa. "Carla, venha até a sala de reuniões. Traga o Bastos com você. Imediatamente." Segundos depois, sua secretária e um dos arquitetos sênior que ele havia humilhado mais cedo entraram na sala, os rostos cheios de apreensão. Eles viram a cena. O chefe encarando a empregada da limpeza e sentiram que estavam prestes a testemunhar uma execução. "Que bom que chegaram", disse Otávio, sem tirar os olhos de Clara. "Eu estava tendo uma conversa fascinante com a Clara. Ela estava me contando uma história de família. Aparentemente a mãe dela, uma mulher que eu imagino que tenha tido uma vida muito simples, possuía um anel idêntico a este." Ele ergueu a mão, exibindo o anel Ventura. "O que vocês acham disso? Não é uma coincidência extraordinária?" Bastos e Carla ficaram em silêncio, sem saber o que dizer. "Eu vou dizer a vocês o que eu acho", continuou Ricardo, a voz agora subindo para um tom de fúria contida. "Eu acho uma insolência, uma mentira deslavada, uma tentativa patética de se associar a um nome, a um legado, a um mundo que não é e nunca será o seu." Ele se virou para Clara, que já chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "Você acha que somos iguais, Clara? Acha que sua mãe e a minha avó estão no mesmo patamar? Acha que pode simplesmente criar uma conexão falsa com a minha família e sair impune?" "Não, senhor. Eu juro, não foi minha intenção." Ela sussurrou. "Sua intenção não me importa. O que me importa é a sua audácia", ele gritou. "E a audácia nesta empresa tem um preço." Ele se afastou dela e se sentou em sua cadeira na cabeceira da mesa, assumindo a posição de um juiz prestes a dar uma sentença. "Você está demitida, Clara, não por ser uma má funcionária, mas por sua total e completa falta de noção, por sua insolência, para que você aprenda de uma vez por todas
qual é o seu lugar no mundo. Ele apertou o botão do interfone novamente. Jonas, por favor, venha até a sala de reuniões principal e escolte a senhora Santos para fora do prédio. Ela não trabalha mais aqui. Garanta que ela não toque em mais nada. Enquanto Clara era levada para fora pelos seguranças, passando pelos rostos chocados de Carla e Bastos, Ricardo se recostou em sua cadeira. Ele sentiu uma onda de poder, a satisfação cruel de ter esmagado a insolência e reafirmado a ordem natural de seu universo. Ele havia protegido a honra de seu anel. Mal sabia ele que o rival que ameaçava sua empresa estava prestes a dar o golpe final, e que a chave para sua sobrevivência acabara de ser expulsa do prédio, humilhada e em desespero. A semana que se seguiu à demissão de Clara foi para Ricardo uma semana de poder e controle reafirmados. Ele se sentia energizado, como se ao expulsar a insolência de sua casa tivesse purificado seu império. Ele voltou seu foco para a guerra corporativa contra as indústrias Takeda, convencido de que sua mente afiada e sua atitude implacável seriam suficientes para vencer. Mas ele havia subestimado a inteligência e a agressividade de seu rival. Na sexta-feira seguinte, exatamente uma semana após a humilhação de Clara, o golpe final de Takeda veio, não como um ataque frontal, mas como uma manobra de mestre, silenciosa e letal. Ricardo estava em seu escritório quando sua equipe jurídica pediu uma reunião de emergência. 5 advogados, os mais caros e renomados do país, entraram em sua sala com os rostos pálidos, carregando pastas de documentos. Ricardo nunca os tinha visto assim. O que foi? Outra queda nas ações? Ele perguntou, ainda com um traço de sua arrogância habitual. O advogado principal, Dr. Bastos, colocou uma pasta sobre a mesa. É muito pior, Ricardo. Nós fomos superados. Eles encontraram uma brecha. Dr. Bastos explicou a situação em uma linguagem direta e brutal. Aparentemente, há 20 anos, o pai de Ricardo havia feito uma parceria com uma pequena empresa de tecnologia japonesa para um projeto específico. O projeto falhou, a empresa japonesa faliu e o contrato foi esquecido nos arquivos. O que ninguém sabia era que a Takeda havia passado o último ano comprando silenciosamente as dívidas e os ativos daquela pequena empresa falida, tornando-se legalmente a herdeira de todos os seus antigos contratos. E em uma das cláusulas daquele contrato esquecido de 20 anos atrás, havia um item que dava ao parceiro o direito de forçar a venda de uma porcentagem controladora das ações da Ventura Corp, caso certas condições de mercado fossem atingidas. Condições essas que o próprio ataque da Takeda nos últimos meses havia criado. Era um cheque-mate, uma jogada de gênio construída em silêncio por anos que o pegou completamente de surpresa. O que isso significa em português claro, Bastos? Perguntou Ricardo, sentindo um frio na espinha. O advogado o olhou nos olhos. Significa que eles ativaram a cláusula esta manhã. Temos uma obrigação contratual de vender. Eles têm o direito de comprar o controle da nossa empresa por um valor pré-fixado. Legalmente não há nada que possamos fazer para impedir. O Império Ventura será vendido para os Takeda. O processo levará no máximo 48 horas para ser concluído. A arrogância de Ricardo se desfez como fumaça. No lugar dela, entrou o pânico. Não, isso é impossível. Processem, encontrem outra brecha, ofereçam o dobro do dinheiro. Eu não vou perder a empresa do meu avô para aqueles abutres. Ele gritou. Ricardo, nós passamos as últimas 6 horas com toda a nossa equipe. Não há o que fazer. Eles nos pegaram. É o fim da linha, disse o advogado à voz resignada. Ricardo dispensou os advogados com um gesto, a fúria dando lugar a um desespero frio. Ele se trancou em sua sala, o silêncio agora o seu inimigo. Ele caminhou até a grande janela e olhou para a cidade, mas não se sentiu mais o rei dela. Sentiu-se como um homem no topo de um prédio prestes a desabar. Tudo pelo que ele lutou, tudo o que ele herdou, estava escorrendo por entre seus dedos.
O nome Ventura, que ele defendera com tanta crueldade, estava prestes a se tornar uma nota de rodapé na história das indústrias Takeda. Ele olhou para o grande retrato de seu avô, o fundador, na parede. O olhar austero do homem na pintura parecia julgá-lo, acusá-lo de fracasso. Eu falhei, vovô, ele sussurrou para o retrato. Eu não fui forte o suficiente, eu perdi tudo. A noite caiu sobre a cidade e as luzes se acenderam, mas o escritório de Ricardo permaneceu na penumbra. Ele estava sentado em sua cadeira, imóvel, derrotado. Era sua noite mais escura, o fim de seu império. Ele se sentia vazio, sem opções, sem esperança. Seus olhos, acostumados a procurar por oportunidades em planilhas e gráficos, agora vagavam sem rumo pela sala, procurando por um milagre que não existia. Foi então que seu olhar pousou em um canto de seu escritório que ele raramente notava. Atrás de uma escultura moderna, quase escondido, estava o velho cofre de aço de seu avô. Era uma relíquia, um objeto pesado e antiquado que ele mantinha ali mais como decoração do que por utilidade. Ele nunca o havia aberto. Não havia lógica em procurar uma solução ali dentro. Os advogados já haviam dito que não havia saída, mas a lógica o havia abandonado. A razão o havia traído. Quando toda a esperança parecia perdida, o desespero o fez se levantar. Ele caminhou lentamente até o cofre, como se estivesse sendo puxado por um fio invisível. Era o último recurso. O último baú de um tesouro esquecido. Ricardo caminhou lentamente até o canto de seu vasto escritório, onde o cofre de seu avô se assentava como uma tumba de aço. Era uma peça maciça, preta, com um grande disco de combinação de latão no centro. Ele não o abria há mais de 20 anos, desde a época em que seu avô, como uma brincadeira, lhe ensinara o segredo da combinação. Ele se agachou em frente ao cofre, seus joelhos estalando. O cheiro de metal frio e de tempo parado emanava do objeto. Ele colocou os dedos no disco, a superfície fria sob seu toque. Sua mente, normalmente um turbilhão de números de mercado e projeções de lucro, agora estava focada em uma única e frágil memória de infância. Ele girou o disco, 23 para a direita, o primeiro número da data de nascimento de sua avó. Ele parou, o som do clique metálico ecoando na sala silenciosa. 16 para a esquerda, o número da casa onde seu avô cresceu. Mais um clique. E 5 para a direita, o número de netos que seu avô tinha, incluindo ele. Ele segurou a respiração e puxou a pesada alavanca de aço. Por um instante, nada aconteceu. Ele pensou que havia errado, que a memória o havia traído. Puxou com mais força, com um rangido longo e protestante, como um gigante acordando de um sono de décadas. A porta do cofre se abriu. Uma lufada de ar mofado, o cheiro de papel velho e de segredos guardados o atingiu. Lá dentro não havia barras de ouro ou maços de dinheiro. Havia apenas a história da família Ventura, pequenas caixas de veludo com medalhas antigas, títulos de propriedades que já haviam sido vendidas há muito tempo, e fotografias. Dezenas de fotografias em preto e branco. Ele pegou uma delas. Mostrava seu avô, jovem e sorridente, ao lado de outro homem de aparência mais simples, mas com o mesmo olhar ambicioso. Eles estavam em frente à primeira sede da empresa, uma pequena sala com uma única mesa. Pareciam mais do que amigos, pareciam irmãos. Ricardo nunca soube quem era aquele outro homem. Em todas as histórias que sua família contava, seu avô era sempre o único herói, o único fundador. Ele colocou a foto de lado, a curiosidade rapidamente suplantada por sua missão desesperada. E então ele o viu. No fundo do cofre havia um único e grande envelope de pergaminho, amarelado pelo tempo, lacrado com o brasão da família Ventura em cera vermelha escura. O selo estava intacto. Aquilo nunca havia sido aberto desde o dia em que fora guardado. Com o coração batendo mais rápido, ele pegou o envelope. Era pesado,
o papel grosso e resistente. Ele sentou no chão, em meio aos livros e relatórios espalhados, e quebrou o selo de cera com o polegar. O som do selo se partindo pareceu um ato de profanação, como se ele estivesse quebrando um juramento antigo. Dentro havia um documento. Eram várias páginas de papel grosso, unidas por um laço de fita verde, e a escrita não era digitada. Era uma caligrafia elegante e floreada, feita com tinta preta, agora um pouco desbotada. No topo da primeira página, em letras grandes, estava o título: Pacto de Fundação e Acordo de Sociedade Perpétua da Ventura em Irmãos. Ventura e irmãos? Que irmãos? Seu avô era filho único. Ele começou a ler, mas a linguagem era um labirinto. Era o português arcaico dos contratos do início do século XX, cheio de termos legais que ele não compreendia. Os outorgantes e parceiros de primeira ordem, a integralização do capital social em bens e semoventes, a cláusula de inalienabilidade do patrimônio fundador. Ele folheou as páginas, procurando por algo, qualquer coisa, uma lista de ativos escondidos, uma conta bancária secreta, uma brecha legal que seus advogados não tivessem visto. Mas só encontrava mais e mais jargão legal, uma linguagem de um tempo esquecido. Ele sentia uma frustração crescente. A esperança que o levara até o cofre estava se transformando em pó. Aquilo era apenas um documento histórico, uma peça de museu. Não continha nenhuma arma secreta, nenhuma solução mágica para a sua crise moderna. Ele estava prestes a jogar os papéis no chão, junto com os outros destroços de suas esperanças, quando seu olhar se fixou nas últimas páginas. Eram as assinaturas. A assinatura forte e confiante de seu avô era inconfundível, e ao lado dela havia outra assinatura, igualmente forte. Arthur Almeida, sócio fundador. Arthur Almeida, o nome do homem na fotografia, o irmão que não era de sangue, e abaixo das assinaturas havia uma última seção, quase como um pós-escrito, intitulada Anexo de Vínculo Perpétuo. Ele não entendia as palavras, mas entendia a importância. Aquele não era um papel qualquer. Era a certidão de nascimento de seu império. E talvez, apenas talvez, em meio àquela linguagem antiga, estivesse escondida a chave para evitar sua certidão de óbito. Ele pegou o telefone e discou o número de seu principal advogado. Bastos, cancele tudo. Volte para o meu escritório agora. E traga sua melhor equipe de direito contratual. Ele olhou para o documento. Eu acho que encontrei um fantasma. Dr. Bastos e sua equipe de advogados chegaram ao escritório de Ricardo em menos de meia hora. Encontraram seu cliente em um estado que nunca o tinham visto. O terno de grife amassado, o cabelo em desordem e uma expressão de desespero febril nos olhos. No centro de sua mesa de mogno, antes impecável, estava o antigo documento de pergaminho, parecendo um artefato de outro tempo. Bastos, sente-se, todos vocês, disse Ricardo, a voz urgente. Esqueçam tudo o que falamos mais cedo. Esqueçam as estratégias de defesa. A resposta não está no futuro. Acho que ela está no passado. Ele apontou para o documento. Os advogados se reuniram ao redor da mesa, a curiosidade profissional superando a surpresa com o estado de seu chefe. Bastos, o mais experiente, colocou um par de luvas de algodão que trazia em sua pasta para manusear o documento frágil. Pacto de Fundação e Acordo de Sociedade Perpétua da Ventura em Irmãos. Leu ele em voz alta, a testa franzida. Irmãos? Pensei que seu avô fosse filho único, Ricardo. Eu também pensava, respondeu Ricardo. Continue lendo. A equipe de advogados mergulhou no documento. O trabalho era lento, meticuloso. A linguagem era o português contratual do início do século XX, uma teia de formalidades e termos arcaicos. Por mais de uma hora, eles leram e debateram o significado de cada cláusula, enquanto Ricardo andava pela sala, a ansiedade o consumindo.
A maior parte do documento era um contrato social padrão, detalhando a divisão de capital, as responsabilidades dos sócios e os objetivos da empresa. Parecia mais uma peça histórica do que uma ferramenta útil. A decepção começou a se reinstalar no rosto de Ricardo. Talvez fosse apenas mais um beco sem saída. Não há nada aqui, Ricardo, disse Bastos finalmente. É um documento de fundação bem redigido para a época, mas não tem nenhuma brecha que possamos usar contra a manobra da Takeda. Sinto muito. Ricardo sentiu o último fio de esperança se romper. Ele se jogou em sua cadeira, derrotado. Foi quando um dos advogados mais jovens da equipe, um especialista em contratos antigos, interveio. Com licença, Dr. Bastos, disse o jovem. Acho que o senhor não viu o anexo. A última página. Bastos pegou novamente o documento e virou para a última folha, que estava dobrada e quase grudada à contracapa. Ele a desdobrou com cuidado. Anexo de vínculo perpétuo, leu ele. Isto é estranho. Ele começou a ler a cláusula em voz alta, a voz soando incerta. Em caso de ameaça existencial à integridade e à continuidade desta sociedade, perpetrada pelo concorrente de nome Takeda ou seus sucessores, um fundo de emergência denominado a Reserva do Fundador será imediatamente ativado. O coração de Ricardo deu um salto. Ele se inclinou para a frente. A ativação deste fundo, contudo, não se dará por ordem judicial ou decisão do Conselho, mas sim por um ato de fé e união, um símbolo do pacto de sangue e alma que deu origem a esta empresa. O advogado parou, olhando para Ricardo por cima dos óculos. Que diabos isso significa? Ato de fé e união? Isso não é linguagem jurídica. Continue lendo, insistiu Ricardo. Bastos continuou. A reserva do fundador, que contém 30% das ações preferenciais da Ventura Corp, só poderá ser acessada e seu poder de veto utilizado quando os 2 anéis selo dos sócios fundadores, símbolos de sua irmandade, forem fisicamente unidos sobre este mesmo documento na presença de testemunhas. Que este ato sirva como um lembrete perpétuo de que a Ventura em Irmãos nasceu da união de 2 almas. E apenas em união poderá ser verdadeiramente salva. A sala ficou em um silêncio absoluto. A cláusula era bizarra, quase mística. Parecia algo saído de um conto de fadas, não de um contrato empresarial. 30%, sussurrou um dos advogados. Com 30% das ações preferenciais, nós teríamos o poder de veto. Poderíamos bloquear a aquisição hostil imediatamente. A salvação era real. Estava ali, escrita em tinta desbotada. Mas a chave para essa salvação era um enigma. 2 anéis, disse Ricardo, a mente trabalhando em alta velocidade. O meu é um deles. O anel do meu avô. Mas e o outro? Onde está o 2º anel? Pertencia ao outro sócio fundador, o Sr. Arthur Almeida, disse Bastos, consultando a primeira página do documento. Precisamos encontrá-lo. Ou seus herdeiros. Precisamos encontrar esse anel, Ricardo. A euforia tomou conta de Ricardo. Havia um caminho, havia uma chance. Ele se levantou, a energia voltando ao seu corpo. Jonas! Ele gritou no interfone. Mobilize a equipe de investigação. Eu quero que encontrem qualquer informação sobre um homem chamado Arthur Almeida, sócio do meu avô nos anos 40. E eu quero que encontrem o anel dele. Um anel com o brasão Ventura. É uma caça ao tesouro e o prêmio é a nossa empresa. A sala, que antes era um velório, agora era uma sala de guerra, cheia de um novo e desesperado propósito. A salvação estava ali, escrita em tinta desbotada. Não era uma solução legal ou financeira, era uma caça ao tesouro. E Ricardo agora tinha um novo objetivo, mais desesperado que qualquer outro: encontrar o 2º anel. O anel que ele vira dias antes e que pertencera à mãe da mulher que ele expulsara de sua casa e de sua vida.
A descoberta da cláusula secreta injetou uma nova e frenética energia em Ricardo e em sua equipe. O desespero da falência foi substituído pela adrenalina de uma caça ao tesouro. O escritório de Ricardo, antes um centro de análise financeira, transformou-se em uma central de pesquisa histórica. O relógio estava correndo. Eles tinham menos de 48 horas para encontrar um objeto que estava desaparecido há mais de 70 anos. A primeira ordem de Ricardo foi clara e usou a força que ele conhecia melhor: o dinheiro. Ele entrou em contato com os mais renomados historiadores de arte, as casas de leilões mais exclusivas de Genebra e Londres, e os detetives particulares especializados em reaver artefatos perdidos. A oferta era exorbitante. Um prêmio de dezenas de milhões de dólares para quem encontrasse o segundo anel-selo da aventura em Irmãos. Ele acreditava que, como tudo na vida, o anel tinha um preço, e ele estava disposto a pagá-lo. As primeiras horas foram de um otimismo febril. As equipes de pesquisa foram mobilizadas, os contatos foram acionados, e Ricardo andava de um lado para o outro em sua sala, o celular na mão, esperando pela ligação que mudaria tudo. O primeiro balde de água fria veio do historiador. Após uma busca intensiva nos arquivos da cidade e em registros de jornais da época, ele ligou para Ricardo com um relatório sombrio. Senhor Ventura, a história de seu sócio fundador, Arthur Almeida, é trágica. Ele era, de fato, o melhor amigo de seu avô, seu irmão de alma. Mas alguns anos após a fundação da empresa, a esposa e a filha pequena de Arthur morreram em um incêndio. Aparentemente, ele nunca se recuperou do trauma. Os registros mostram que, um ano depois, ele vendeu sua parte na sociedade para seu avô por uma quantia simbólica, liquidou todos os seus outros bens e simplesmente desapareceu. Desapareceu para onde? Perguntou Ricardo, impaciente. É o que estou tentando dizer, senhor. Ele desapareceu. Não há registro de óbito, não há registro de uma nova residência. Ele se apagou da história, e com ele qualquer rastro do anel. A esperança de Ricardo sofreu o primeiro abalo. A segunda má notícia veio do contato na casa de leilões de Genebra, um homem que conhecia todas as transações de joias raras no mundo. Ricardo, sinto muito, disse o homem pelo telefone. Falei com meus contatos em todos os continentes. Um anel com o brasão Ventura, que não seja o seu, nunca apareceu no mercado, nem no mercado legal, nem no submundo das artes. Se esse anel ainda existe, ele está em uma coleção particular, escondido do mundo, ou foi derretido há muito tempo. O castelo de esperança de Ricardo começou a ruir. Se o anel não estava com a família Almeida e nunca havia sido vendido, então onde poderia estar? A cada telefonema, a cada e-mail que chegava, a resposta era a mesma: um beco sem saída. O sócio era um fantasma. O anel era uma lenda. O tempo passava e o prazo de 48 horas se aproximava como uma nuvem de tempestade. A cada hora que passava, o tremor na mão de Ricardo voltava, um lembrete constante de que ele não tinha apenas uma batalha corporativa para lutar. A pá de cal final veio do melhor investigador particular que seu dinheiro pôde contratar. Senhor Ventura, esgotamos todas as linhas de pesquisa, disse o investigador em uma chamada de vídeo, o rosto cansado. Não há descendentes conhecidos de Arthur Almeida. O ramo da família parece ter se extinguido com ele. Procuramos em inventários, testamentos, registros de cofres de banco da época. Não há nenhuma menção ao anel. Do ponto de vista lógico e investigativo, o objeto está oficialmente perdido para a história. Sinto muito, mas não há mais nada que eu possa fazer. A chamada terminou. Ricardo ficou olhando para a tela escura. O silêncio em sua sala agora era o som da derrota. Seus milhões. Seus contatos. Os melhores especialistas do mundo. Nada. Tudo havia falhado. Ele se jogou em sua cadeira, completamente esgotado, e olhou para o anel em seu próprio dedo.
Aquele símbolo de poder agora parecia uma piada cruel, a metade inútil de uma chave que nunca mais abriria nenhuma porta. Ele estava de volta à estaca zero, com menos tempo do que antes, e com a certeza de que havia perdido. E foi nesse silêncio de fracasso total, quando sua mente lógica finalmente se rendeu, que uma outra memória, uma memória que ele havia descartado como lixo, como uma insolência, voltou para assombrá-lo. A voz de Clara, a empregada. As palavras dela, ditas de forma tão inocente. Minha mãe tinha um anel igualzinho a esse. O silêncio no escritório de Ricardo era o som da derrota. Ele se sentou em sua cadeira de couro, cercado pelos símbolos de seu poder e de seu fracasso. O telefone não tocava mais. Seus especialistas, seus historiadores, seus investigadores, todos haviam se calado. Não havia mais pistas a seguir, não havia mais caminhos a explorar. O anel estava perdido. A empresa estava perdida. Ele estava perdido. Ele olhou para a tela do computador, onde um cronômetro regressivo marcava as horas que lhe restavam. Menos de 36 horas. Era o fim. E foi nesse silêncio absoluto, nesse vácuo de esperança, que a voz dela retornou. Não a voz real, mas a memória de sua voz, clara e nítida em sua mente. Minha mãe tinha um anel igualzinho a esse. A frase que ele havia recebido com tanto desprezo agora voltava como um eco, uma assombração. Sua primeira reação, mesmo em seu desespero, foi a de um lógico. Ele riu. Um riso seco, amargo. Coincidência, ele disse em voz alta para a sala vazia. É uma coincidência estúpida. Sua mente, treinada para esmagar sentimentalismos, começou a construir os argumentos racionais. O anel dos Ventura era uma peça única de joalheria, feita por um artesão específico há quase um século. Mas, no mundo, existiam milhões, bilhões de anéis. Era estatisticamente possível, provável até, que existisse outro anel com um desenho vagamente parecido. Uma águia era um símbolo comum. A mãe de Clara, uma mulher humilde, provavelmente tinha uma bijuteria, uma imitação barata e, em sua simplicidade, achou que era igual. A explicação era perfeita, racional, confortável. Ela colocava a observação de Clara de volta em seu devido lugar, na caixa da irrelevância, da ignorância de uma classe inferior que não entende de arte ou de valor. Ele se agarrou a essa lógica com todas as suas forças. Era a única coisa que o impedia de mergulhar na loucura completa. Ele se levantou, caminhou até o bar e serviu-se de uma dose de uísque. Precisava calar a voz dela em sua cabeça. Mas a voz não se calava. Igualzinho a esse. Ela não tinha dito parecido. Tinha dito igualzinho. A precisão da palavra infantil o atormentava. Ele bebeu o uísque em um único gole, o álcool queimando sua garganta, mas não a memória. E se não fosse uma coincidência? Sua mente começou a seguir pelo caminho da insanidade, o caminho que ele tanto temia. E se o anel da mãe dela fosse, de alguma forma, o segundo anel? Como isso seria possível? Teria o sócio do avô, Arthur Almeida, tido uma filha secreta que se casou com alguém e acabou se tornando a mãe de sua faxineira? A linhagem de eventos era tão improvável, tão rocambolesca, que parecia o enredo de uma novela barata. Era um absurdo, um completo e total absurdo. Ele era Ricardo Ventura, um homem que acreditava em dados, em fatos, em lógica. E agora estava considerando uma teoria que se baseava na observação casual de uma empregada que ele mesmo havia humilhado por sua falta de noção. Ele olhou novamente para o cronômetro. O tempo corria. A lógica o havia levado até ali, até aquele escritório, à beira da ruína. Todos os seus especialistas, todos os seus recursos, toda a sua busca racional havia resultado em um fracasso absoluto. A lógica estava o matando. E o que lhe restava? Apenas o ilógico, apenas a coincidência, apenas a frase de uma mulher simples. E ele se viu diante de uma escolha, morrer abraçado à sua lógica e ao seu orgulho,
ou se agarrar à última e mais insana das possibilidades, a possibilidade de que o destino, em sua mais cruel ironia, tivesse colocado a chave para sua salvação nas mãos da pessoa que ele menosprezava. A batalha em sua mente durou vários minutos. O orgulho, a racionalidade, o medo do ridículo e, do outro lado, o desespero. O medo da falência, da humilhação final, de perder a empresa de seu avô para os Takeda. E o desespero venceu. Ele jogou o copo de uísque vazio contra a parede, o som do cristal se estilhaçando, sendo o som de sua própria lógica se quebrando. Fosse uma chance em 1 bilhão ou em 1 trilhão, era a única chance que ele tinha. A lógica não o salvaria. Talvez a loucura o fizesse. Ele pegou o telefone, a mão firme pela primeira vez em horas, movido por uma nova e febril determinação. Ele não ligou para seus advogados, não ligou para os historiadores. Ele ligou para Jonas, seu chefe de segurança. A voz de Ricardo era diferente, tensa, mas com um novo foco. Jonas, esqueça a busca pelo artefato. A missão mudou completamente, disse ele. Agora nós vamos encontrar a mulher, a ex-funcionária Clara Santos. Eu não quero desculpas. Eu não quero dificuldades. Eu quero que você a encontre. Agora. A ordem de Ricardo, nascida do desespero, transformou a Ventura Corp em uma agência de investigação particular. A caça ao tesouro histórico havia acabado. Agora começava a caçada humana. Jonas, o chefe de segurança, recebeu a nova diretriz com uma confusão silenciosa, mas com a eficiência de sempre. A foto de Clara, a mesma do seu crachá de funcionária, foi distribuída para a equipe. O nome dela foi inserido em todos os sistemas de busca. Ricardo, de seu escritório, que agora mais parecia uma sala de crise, coordenava a operação, o telefone colado na orelha. O relógio na parede era seu inimigo. Cada tic-tac, um lembrete de que o prazo de 48 horas para a perda de sua empresa se aproximava impiedosamente. Ele precisava de Clara e precisava dela para ontem. As primeiras horas da busca, no entanto, foram uma repetição do fracasso anterior. A frustração se acumulava em camadas. A equipe enviada ao endereço que constava no registro de funcionários de Clara voltou com as mãos vazias. É um endereço antigo, senhor, informou o agente. A família que mora lá disse que ela se mudou há mais de 5 anos. Não deixaram contato. Ricardo bateu com o punho na mesa. Ele havia tido aquela mulher trabalhando em sua casa por anos e nunca soube sequer onde ela morava. A profundidade de sua própria negligência o enojava. "O telefone!" ele gritou para sua assistente. "Tentaram o telefone do cadastro?" A resposta veio minutos depois, como uma sentença. "A linha foi desativada, senhor. Provavelmente no mesmo dia em que ela saiu da empresa." Claro, ela estava cortando todos os laços. Estava se apagando do mapa, fugindo dele. A ideia o encheu de um pânico gelado. Ele a havia assustado, a havia humilhado, a ponto de fazê-la querer desaparecer do mundo. E agora, ele, a causa de sua fuga, era o único que precisava desesperadamente que ela fosse encontrada. A ironia era uma faca que se torcia em seu estômago. Ele ordenou que seus investigadores vasculhassem os registros públicos, procurassem por parentes, amigos, qualquer um com o sobrenome Santos, que pudesse ter uma conexão com ela. Horas se passaram. O dia se transformou em noite. A cidade se acendeu lá fora, mas o escritório de Ricardo estava na penumbra, iluminado apenas pela luz das telas dos computadores. Os relatórios continuavam a chegar, e todos eram negativos. Nenhum parente próximo registrado na capital. Nenhuma conta em nome dela. Ela não tem redes sociais, não tem registros de crédito. Clara era um fantasma. Uma mulher que vivia completamente à margem do mundo digital e burocrático em que Ricardo era um rei. Ele se sentia impotente. Todos os seus recursos, seu dinheiro, sua influência eram inúteis para encontrar uma única mulher humilde. Ele olhou para o anel em seu dedo.
O símbolo de seu poder parecia zombar dele. O que adiantava ter o anel de um rei se a chave para salvar seu reino estava com uma camponesa que ele mesmo havia exilado? A tensão e o estresse estavam cobrando seu preço. O tremor em sua mão voltou, mais forte, e ele teve que se sentar, a cabeça entre as mãos, sentindo a vertigem ameaçar derrubá-lo. Foi nesse momento de quase desistência que seu investigador particular, Silas, o mesmo que havia falhado em encontrar o anel, ligou. Senhor Ventura, mudei a estratégia, disse o homem, a voz calma e profissional. Parei de procurar por ela, comecei a procurar por sua mãe. A mãe dela, ela é falecida, disse Ricardo impaciente. Sim, senhor, mas pessoas falecidas deixam registros. Encontrei a certidão de óbito da senhora Elvira Santos, e nela consta o endereço do cemitério onde ela foi sepultada, aqui na cidade. É uma aposta, senhor, mas pessoas com laços familiares fortes costumam visitar os túmulos em momentos de crise. É possível que Clara esteja lá, ou que alguém no cemitério a conheça. A lógica era impecável, mas soava tão improvável quanto todo o resto. No entanto, era a única pista que tinham. Vá para lá, ordenou Ricardo. Agora. Menos de uma hora depois, Silas ligou novamente. Senhor, ela não está aqui, mas o administrador do cemitério a conhece. Ele disse que ela vem aqui todo mês. E ele tinha o endereço dela anotado em um caderno velho, para o caso de uma emergência com a sepultura da mãe. Silas fez uma pausa. Eu estou com o endereço. É em um bairro simples na Zona Leste. Ricardo sentiu o coração parar e depois voltar a bater com força total. Ele a havia encontrado. Me passe, ele ordenou. Silas passou o endereço pelo telefone. Era uma rua em um bairro operário, um mundo de distância da Faria Lima. Ricardo não pensou duas vezes. A caça ao tesouro havia falhado. A peregrinação de um homem desesperado estava prestes a começar. A ordem de Ricardo, nascida da mais pura e irracional esperança, mudou o foco da busca. Os computadores foram desligados. As buscas por artefatos foram canceladas. A nova missão era encontrar uma mulher, Clara Santos, e o único ponto de partida era o nome de sua mãe falecida e um cemitério na Zona Norte. A equipe de Silas, o investigador, agiu com rapidez. Em menos de 2 horas, a ligação que mudaria tudo aconteceu. Silas encontrou o túmulo e, mais importante, encontrou o zelador do cemitério. Um homem idoso que conhecia Clara e que, por uma sorte do destino, tinha o endereço dela anotado em um caderno para emergências. Quando Silas passou o endereço para Ricardo, um silêncio se instalou do outro lado da linha. Era um endereço em um bairro operário, um lugar que para Ricardo poderia muito bem ser em outro país. Sua equipe de segurança imediatamente começou a traçar uma rota, preparando os carros blindados e a escolta. Mas Ricardo os interrompeu. Não, disse ele, a voz firme. Eu vou sozinho. A decisão chocou a todos. O milionário, que nunca ia a lugar nenhum sem seu exército de assistentes e guardas, decidiu ir sozinho para o coração da periferia. Ninguém entendeu o motivo, mas ninguém ousou questionar. Ricardo pegou a chave de seu carro mais discreto, um sedã de luxo, mas ainda assim uma anomalia para a região onde ia. Ele dirigiu ele mesmo, saindo dos domínios da Faria Lima e mergulhando na cidade real. A cada quilômetro, a paisagem mudava. Os prédios espelhados davam lugar a sobrados, os sobrados a casas mais simples e as casas simples a prédios de apartamentos populares. O asfalto liso se tornou irregular. As lojas de grife foram substituídas por comércios locais. Ele se sentia um explorador em um território desconhecido, o nervosismo e a urgência tornando a viagem um borrão. Finalmente, o GPS anunciou seu destino. Ele entrou em uma rua estreita, com casas de portões baixos e carros populares estacionados na calçada. Seu sedã importado era tão deslocado ali que as crianças que brincavam na rua pararam o jogo de bola para olhar.
As mulheres nas janelas o encaravam com uma curiosidade desconfiada. Ele, que estava acostumado a ser o centro das atenções, agora sentia o peso de ser o centro de uma atenção que não era de admiração, mas de estranheza. Ele era o intruso. Ele encontrou o número, uma casa pequena, com um muro baixo e um portão de ferro simples. Estacionou o carro e desceu. Sentiu dezenas de olhares sobre si. Seus sapatos de couro, que custavam o salário mensal de Clara, pareciam absurdos no asfalto remendado. Ele caminhou os poucos metros até a porta, cada passo parecendo uma eternidade. Ele segurava em sua mente a imagem do anel. Aquela era a única coisa que importava. Sua empresa, sua fortuna, seu legado, tudo dependia da resposta que estava atrás daquela porta simples. Ele parou em frente a ela, respirou fundo e bateu. O som de seus nós dos dedos na madeira pareceu ecoar por toda a rua. Ele esperou. Ouviu passos lá dentro. A chave girou e a porta se abriu. Clara estava parada ali. Ao ver a figura de Ricardo em sua porta, seu rosto passou por uma tempestade de emoções em um segundo. Primeiro, a confusão de uma visita inesperada. Depois, o choque do reconhecimento. E, por fim, o medo. Um medo puro e instintivo. Ela recuou um passo, o corpo se enrijecendo, a mão indo instintivamente para a maçaneta para fechar a porta. Ela achava que ele viera para atormentá-la, para humilhá-la mais. "O que o senhor quer aqui?" ela perguntou, a voz um sussurro trêmulo. Ricardo abriu a boca para falar. Ele havia ensaiado um discurso, uma abordagem, mas diante do medo real no rosto da mulher que ele havia tratado com tanta crueldade, todas as palavras ensaiadas desapareceram. Ele se sentiu patético. Ele não era um chefe, não era um milionário, era apenas um homem desesperado. Ele olhou nos olhos dela e, em vez de uma ordem, o que saiu de sua boca foi uma súplica. "Clara-te, por favor", ele disse, a voz rouca, quase irreconhecível. "Eu preciso da sua ajuda. É um caso de vida ou morte." Ele ergueu a mão, não para apontar, mas para mostrar o anel em seu dedo. O anel da sua mãe. "Pelo amor de Deus, eu preciso vê-lo." A frase, tão inesperada, tão humilde, deixou Clara completamente sem reação, paralisada na porta, tentando entender se aquilo era um sonho, um truque ou a mais bizarra das realidades. O pedido de Ricardo, "Eu preciso vê-lo", ecoou na pequena sala, uma súplica tão estranha e desesperada que quebrou o feitiço de medo de Clara. A confusão tomou o lugar do pânico. O que ele queria com o anel de sua mãe? O mesmo anel que fora o motivo de sua humilhação, agora era o objeto de uma busca desesperada? Não fazia sentido. Sua primeira reação foi negar, dizer que não sabia do que ele estava falando, para se proteger. Mas ao olhar para o rosto dele, ela não viu o patrão arrogante. Viu um homem no limite. Um homem cuja vida parecia depender da resposta dela. Havia uma verdade em seu desespero que era impossível de ignorar. E, no fundo, uma curiosidade sobre o segredo daquele anel, que sua mãe sempre guardara com tanto mistério, a compeliu a agir. "Espere aqui", ela disse, a voz firme, e fechou a porta, deixando-o do lado de fora por um instante, um pequeno ato de controle que ela precisava tomar. Ela caminhou até seu quarto, o coração batendo forte. De uma gaveta de sua cômoda, debaixo de uma pilha de lençóis antigos, ela retirou uma pequena caixa de madeira escura, gasta pelo tempo. Era o seu bem mais precioso, a única herança física de sua mãe. Ela respirou fundo e voltou para a porta, abrindo-a completamente. Ricardo ainda estava lá, no mesmo lugar, a expressão de agonia em seu rosto. Sem dizer uma palavra, Clara estendeu a caixa para ele. As mãos dele tremiam visivelmente quando ele a pegou. Ele não a abriu imediatamente. Apenas a segurou por um momento, como se o peso daquela pequena caixa contivesse o peso de seu futuro. Então, com um cuidado que contrastava com sua fúria de dias antes, ele ergueu a tampa.
E lá dentro, sobre um pedaço de veludo vermelho desbotado, estava ele, o anel. Ricardo sentiu o ar faltar em seus pulmões. Era idêntico. Não era parecido. Não era uma imitação barata. Era o mesmo desenho, o mesmo ouro envelhecido, o mesmo brasão da Águia Ventura esculpido com a mesma precisão. A única diferença era que este anel parecia mais gasto, as linhas do brasão mais suaves pelo toque de décadas. Sem tirar os olhos do anel na caixa, Ricardo, com a outra mão, girou e puxou seu próprio anel do dedo. Um gesto que ele nunca fazia em público. Ele se ajoelhou ali mesmo, no capacho da porta de Clara, e colocou seu anel brilhante e bem cuidado ao lado do anel gasto e cheio de história de sua mãe. O par estava reunido, duas metades de um mesmo segredo, dois símbolos de um pacto esquecido pelo tempo, mas cujo poder ainda ecoava no presente. Eram perfeitos, eram a prova. A prova de que a história, que ele havia descartado como uma fantasia, era a mais pura e inacreditável realidade. Como? Sussurrou Clara, olhando para os dois anéis e depois para o rosto de Ricardo. Como isso é possível? Ricardo ergueu os olhos para ela. E agora as lágrimas em seus olhos não eram de desespero, mas de uma certeza terrível e maravilhosa. Porque não eram anéis de um rei, disse ele. Eram anéis de dois irmãos, irmãos de alma, meu avô e o seu. Dele então começou a contar a história que havia descoberto horas antes. Falou sobre o sócio esquecido, Arthur Almeida, o melhor amigo de seu avô. Falou sobre o pacto de fundação, sobre a promessa de que a empresa seria sempre dos dois, um legado de irmandade. E falou sobre a tragédia que fez Arthur desaparecer, levando consigo a segunda chave do império. Clara ouvia a história de seu próprio avô, que ela mal conhecia, sendo contada pelo homem que a humilhou. Ela era a neta, a herdeira do sócio fundador. O anel em sua caixa não era uma simples joia, era a prova de seu direito, de seu lugar na história. Era a segunda chave para o cofre que poderia salvar a Ventura Corp da ruína. Eu não sei o que aconteceu com seu avô, Clara, disse Ricardo, a voz cheia de uma nova urgência. Mas o destino, de alguma forma, nos trouxe até aqui. A empresa está prestes a ser tomada. E a única coisa que pode nos salvar, a única cláusula que pode reverter tudo, exige que estes dois anéis sejam unidos. Os dois anéis, um brilhante e o outro gasto pelo tempo, jaziam lado a lado, perfeitamente idênticos. A prova irrefutável de uma história esquecida. Clara olhou para Ricardo sem entender, e ele, com a urgência de um homem cujo tempo está se esgotando, começou a explicar a história do pacto, da cláusula secreta e de como ela, a neta de Arthur Almeida, era a única pessoa no mundo que poderia salvar o império deles. Clara olhava para os dois anéis idênticos, lado a lado, na palma de sua mão. Um era o de seu ex-patrão, brilhante e pesado, um símbolo de um poder que ela sempre vira de longe. O outro era o de sua mãe, gasto e leve, um símbolo de uma história de amor e perda que ela mal conhecia. E, no entanto, eram o mesmo. A revelação de Ricardo de que ela era a neta de Arthur Almeida, o sócio fundador da Ventura em Irmãos, era uma informação tão grande, tão transformadora, que sua mente se recusava a aceitá-la. Ela se sentia tonta. Sócio? Do seu avô? Ela sussurrou, as palavras soando como as de outra pessoa. Isso não pode ser verdade. Minha família, nós nunca tivemos nada. Exatamente, disse Ricardo, a urgência em sua voz a trazendo de volta para a realidade daquele momento. E essa é a maior de todas as injustiças. E é uma injustiça que está prestes a destruir a nós dois se não agirmos agora. Ele se levantou do chão, mas não assumiu sua antiga postura de arrogância. Ele permaneceu de pé, diante dela, como um igual, um soldado colega em uma trincheira. E então, ele explicou tudo. Com uma clareza e uma velocidade nascidas do desespero, ele contou a ela sobre a guerra corporativa com as indústrias Takeda. Explicou como o rival havia encurralado sua empresa, como eles estavam a menos de 48 horas de perder tudo.
E então ele falou sobre o documento, o pacto de fundação. Meus advogados e eu passamos horas analisando o documento que meu avô deixou, disse ele, os olhos fixos nos dela, garantindo que ela entendesse cada palavra. E nós encontramos uma cláusula de emergência quase esquecida, chamada de vínculo perpétuo. Ela foi criada por nossos avós como uma última linha de defesa. Ela libera um fundo secreto de ações que nos dá o poder de vetar qualquer aquisição hostil. Ela salva a empresa, Clara, ela salva tudo. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Mas há uma condição, uma única condição para ativá-la. A cláusula diz que o fundo só pode ser liberado se os 2 anéis selo dos fundadores, o dele e o de seu avô, forem unidos fisicamente sobre o documento original. Clara olhou para os anéis em sua mão e depois para o rosto de Ricardo. A insanidade da situação era esmagadora. Sua vida inteira, ela se sentira invisível, uma peça insignificante no grande jogo do mundo. E agora, aquele homem estava lhe dizendo que ela e o anel de sua mãe eram a chave para salvar um império multimilionário. Mas por quê? Ela conseguiu perguntar. Por que um anel? Porque não é sobre o anel, Clara. É sobre o que ele representa, disse Ricardo, a voz cheia de uma paixão que ela nunca imaginou que ele tivesse. O seu avô foi traído pelos Takeda no passado, assim como eu estou sendo hoje. Meu avô e o seu eram mais que sócios, eram irmãos. E eles criaram essa cláusula como um juramento de que a empresa deles, nascida da amizade e da lealdade, nunca seria destruída pela traição. Unir os anéis não é um ato místico, é um ato simbólico. É a forma de provar ao conselho e aos tribunais que os 2 herdeiros dos fundadores originais estão juntos, em aliança, e que reivindicam o direito de proteger o que é deles. Ele se aproximou mais um passo. A intensidade em seu olhar era total. Ele não estava mais pedindo, estava recrutando. É por isso que eu estou aqui. Eu não vim comprar o seu anel. Ele não está à venda porque ele já é seu por direito. E a empresa também é. A frase a atingiu com força. O que eu vim fazer aqui, Clara, é propor uma aliança. Nossos avós foram parceiros. A empresa é tão sua quanto minha. O nome no prédio é Ventura, mas a fundação é Ventura em Almeida. Eu fui um tolo por nunca ter visto isso. Mas agora eu vejo, e agora eu preciso de você. Não da sua permissão, não do seu anel. Eu preciso de você ao meu lado. Ele estendeu a mão, a mesma mão que usava o anel do poder, mas agora a palma estava aberta, em um gesto de convite, de igualdade. Amanhã de manhã haverá uma reunião final para a assinatura da aquisição da empresa pelos Takeda. Eu quero que você entre naquela sala comigo. Que você se sente ao meu lado na mesa e que nós, juntos, coloquemos nossos anéis sobre o pacto e ativemos a cláusula na frente de todos eles. Ele a olhou e, pela primeira vez, ela não viu um patrão, mas um aliado desesperado. Lutamos juntos como sócios ou perdemos tudo sozinhos. A decisão é sua. O futuro de um império inteiro agora dependia da resposta da mulher que, até ontem, limpava o chão daquele mesmo império. A mão de Ricardo permaneceu estendida no ar entre ele e Clara. A pergunta dele, a proposta de aliança, pairava na pequena sala. Uma oferta tão monumental que parecia sugar todo o oxigênio. Clara olhou para a mão dele, depois para os 2 anéis idênticos que ainda estavam em sua própria palma, e, finalmente, para os olhos dele. No rosto de Ricardo, ela não via mais o patrão arrogante ou o homem desesperado. Via um soldado cansado, procurando por um aliado na véspera da batalha final. Ela pensou em seu avô, o homem que ela nunca conheceu, mas cuja herança de lealdade vivia naquele anel de metal gasto. E pensou em seu próprio futuro, em sua própria dignidade. Ela não entendia de ações ou de aquisições hostis, mas ela entendia de honra e entendia de injustiça. A família Takeda havia traído seu avô no passado, e agora
O herdeiro deles estava prestes a fazer o mesmo com o neto do parceiro de seu avô. O círculo precisava ser fechado. Com uma determinação que ela não sabia que possuía, ela fechou a mão sobre seu anel e estendeu a outra, apertando a mão de Ricardo. Eu não entendo de negócios, senhor Ricardo, disse ela, a voz firme. Mas eu entendo de lealdade. Nossos avós eram irmãos de alma. Então sim, eu luto com você. Na manhã seguinte, a sala de reuniões da Ventura Corp era um velório. De um lado da mesa, sentava-se a equipe jurídica de Ricardo, os rostos sombrios, os ombros caídos, preparando os documentos para a rendição final. Do outro lado, sentava-se a equipe de Kenji Takeda, o jovem e implacável CEO rival. Eles eram a imagem do triunfo. Sorrisos contidos, trocas de olhares vitoriosos, a arrogância de predadores que estão prestes a devorar a presa. Kenji olhava para o relógio, impaciente. Onde está o Ricardo? Espero que ele não esteja planejando atrasar o inevitável. Dr. Bastos, o advogado de Ricardo, apenas balançou a cabeça. Ele virá. Ele é um homem de palavra. Exatamente às 9 da manhã, as grandes portas duplas da sala de reuniões se abriram. Todos os olhos se viraram. Ricardo entrou. Mas ele não estava sozinho. E não parecia um homem derrotado. Ele caminhava com uma calma e uma confiança que ninguém na sala esperava. E ao seu lado, caminhando como uma igual, estava Clara. Ela usava um vestido simples, mas profissional. Seu rosto não demonstrava medo, mas uma serenidade inabalável. A presença dela na sala causou uma onda de confusão. Os advogados de Ricardo a olharam chocados. A equipe de Takeda a olhou com desprezo, sem entender. Kenji Takeda riu alto. O que é isso, Ricardo? A situação está tão ruim que você trouxe sua empregada para nos servir o café da vitória? Ricardo ignorou o insulto. Ele e Clara caminharam em silêncio até a cabeceira da mesa. Sobre a pilha de contratos de aquisição que esperavam por sua assinatura, ele colocou o antigo pacto de fundação de seu avô, o documento de pergaminho amarelado. A sala inteira observava, sem entender. Antes de assinarmos qualquer coisa, Kenji, disse Ricardo, a voz soando por toda a sala, há um pequeno detalhe do contrato de fundação da minha empresa que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Ele abriu o documento na última página, a do anexo de vínculo perpétuo, uma cláusula de emergência criada por meu avô e seu sócio, o Sr. Arthur Almeida, para proteger a empresa de abutres como você. Kenji riu de novo. Que comovente! Uma relíquia do passado. Isso não tem valor legal hoje em dia. É aí que você se engana, disse Ricardo. Ela tem todo o valor do mundo, mas para ser ativada, ela exige uma condição, a união dos 2 anéis selo dos fundadores. Ele ergueu a mão direita, mostrando o anel Ventura em seu dedo. Este é um deles. Ele então se virou para Clara. E esta, disse ele, a voz cheia de um orgulho recém-descoberto, é Clara Santos Almeida, a neta de Arthur Almeida, a herdeira do segundo sócio e a dona da segunda chave. Em um gesto sincronizado, em frente a uma sala paralisada de choque, Ricardo tirou seu anel do dedo. Clara tirou o anel de sua mãe de seu bolso. Juntos, eles se inclinaram sobre a mesa e colocaram os 2 anéis, lado a lado, sobre o documento antigo. O som do metal tocando o pergaminho foi o único som na sala. Pelo poder investido em nós pelos fundadores desta empresa, declarou Ricardo, a voz ressoando com a força de gerações. A cláusula de vínculo perpétuo está oficialmente ativada. O fundo de emergência está liberado. A venda está cancelada. Ele se virou para Kenji Takeda, cujo rosto estava branco como papel, a expressão de triunfo substituída por uma de puro e absoluto choque. A reunião está encerrada. Podem se retirar.